Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um Entre Sumários Cast. E essa segunda temporada vem sendo a temporada dos convidados. E hoje eu estou acompanhada da Eduarda, que é uma das administradoras do blog Queria Estar Lendo, do escritor e tiozão Lucas Trindade e da autora Giovanna Marques. E hoje nós vamos falar sobre a formação de pensamento através dos best-sellers. Agora roda a vinheta. Eu só queria uns R$1.000 sobrando pra eu torrar em livro. Autor e escritor surtando pra caralho. Delinha, o au é espontâneo, gente. Porque assim, né, todo mundo sabe que artista toma no Desculpa. Enfim, vamos direto pro enredo. Pessoal, por favor, lembrar de sempre mencionar o nosso Twitter, @QueSumário, sempre que for comentar sobre esse ou outro episódio qualquer. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, por favor, siga o nosso programa. E se você estiver conosco pela Anchor, por favor, deixe-nos uma mensagem de voz que a gente inclui no encerramento do próximo. E siga os nossos convidados de hoje através do link na descrição deste episódio. Book ouvintes do meu coração, eu vou começar esse episódio dando exemplos sobre alguns livros que recentemente estiveram na lista de best-sellers do Brasil e do mundo. E eu vou usar a fonte a Amazon, o site Estante Virtual e o jornal britânico The Guardian. E eu só vou falar alguns dos 10 últimos anos, tá? Que foram 2019 e 2020. Porque se eu voltar para trás, é capaz da qualidade baixar mais ainda. Então, começando por 2019, nós temos os títulos Ainda Sou Eu, da Jojo Moyes, O Mister, da Ellie James, que é a mesma autora de 50 Tons de Cinza, O Conto da Aya, de Margaret Atwood, O Retorno, do Nicholas Sparks, O do Melhor Amigo, de Nicole Snow, e Paraíso Cruel, de J.P. Singer. E aí, convidados, vocês leram alguns dos citados? Meu Deus, eu não li nenhum. Também não li nenhum. Estamos todos no mesmo barco, porque eu também não li nenhum. Meu Deus, também. Eu só cheguei a assistir a série do Conto da Aya, né? Que tem Handmaid's Tale, que foi na Netflix. Eu só cheguei a assistir a série mesmo. Eu nem a série assisti ainda, viu? Não, eu assisti a primeira temporada também, mas é a experiência que eu tenho com o que tu citou até então. Não vamos poder dizer nada sobre o que aprendemos ou não aprendemos nesses livros, porque nós não lemos eles. Desculpa, ouvintes, mas acontece. Eis a prova de que a gente está lendo coisa melhor do que best-seller, né? Porque a qualidade aqui está estranha. Continuando. Aos citados na lista de 2020, para fechar esse bloco, nós temos O Sol da Meia-Noite, da Stephanie Meyer, que é o spin-off de Crepúsculo, na versão do Edward Cullen. Temos Terra Americana, da Janine Cummins, que foi o livro escolhido como o livro do Clube do Livro da Oprah. O Paciente Silencioso, de Alex Michaelis. O Homem de Giz, de Sid Tudor. A Garota do Lago, de Charlie Donlea. Duna, de Frank Herbert. E Memórias da Plantação, episódios de racismo do cotidiano da Grada Quilombola. Vocês leram? Bom, se isso daqui fosse uma prova, eu tinha tirado 0. Eu também. Eu só ouvi falar, mas não cheguei a ler. Então, o que eu posso dizer? Sol da Meia-Noite, se eu não me engano, a Denise, também faz parte do Queria Estar Lendo. Ela leu, né? A gente teve ali uma fase muito crepusculete no blog. As 3 administradoras não se envergonham de dizer isso. Já passamos da fase em que a gente se envergonhava de dizer que leu Crepúsculo. Terra Americana eu sei só por causa da polêmica, que imagino que você vai comentar a respeito. E O Homem de Giz, eu vendi ele muito quando eu trabalhava em uma livraria, embora eu nunca tenha lido. Essa é a minha experiência com os títulos citados. E sobre a polêmica que a Eduarda acabou de falar, o livro Terra Americana, da Janine Cummins, foi alvo de muitas críticas e acusações de racismo no Zewa. E ele conta a trama de uma mãe e de um garoto, o filho dela, atravessando a fronteira dos Estados Unidos para o México, fazendo o caminho inverso, né, do México. E o livro tenta contar como foi essa experiência, o que eles enfrentaram de assustador nessa experiência. Só que as acusações vieram e não foi pouco tempo depois. As acusações foram tão grandes que até no post que a Oprah fez para anunciar que ela tinha escolhido aquele livro como parte do clube do livro dela, choveram de comentários de pessoas que leram antes e falando para você, reconsidere sua escolha,
escolha outro livro. Tô aqui indicando outro livro. O livro é horrível e etc. Então, para que você se entenda como é que foi essa polêmica e com alguns exemplos, porque não vai dar tempo de eu ficar discorrendo sobre o racismo dentro desse livro aqui nesse episódio, eu vou deixar para você o link da thread do blog Sem Spoiler, que já estou essa polêmica toda lá em janeiro. Bom, então vamos ao segundo bloco. Gente, dentro do Twitter do @castsumários, nós fizemos uma série de enquetes, ao todo foram 3, falando sobre romantização literária e como ela afeta cada um de nós dentro desse texto de o livro tentar passar uma mensagem mais embelezada, mais amenizada de um assunto. E nós vamos ver agora quais foram os resultados. Falando sobre a primeira parte da pesquisa, eu perguntei se os nossos seguidores já tinham se sentido prejudicados pela forma amenizada ou embelezada que um livro abordava um relacionamento abusivo. 76,3% pessoas responderam que sim e somente 23% responderam que não. Então, assim, maioria, infelizmente, nesse caso, vencendo. Eu quero perguntar agora para vocês 3. Vocês já sentiram isso? Já foram prejudicados por algo parecido? Eu, particularmente, não. Primeiro porque eu tenho muito pouco contato com esse tipo de literatura. E segundo que, bom, eu sou homem, eu sou branco, muito desses problemas não me atinge de forma direta, né? Então, comigo nunca aconteceu. Entrando exatamente nesse argumento, né, de eu sou homem, eu sou branco, eu entro com a questão de eu sou mulher. Então, eu acho que isso aí já é muito fácil para votar em sim, né? Ser mulher é muito difícil que tu não tenha sido representada de alguma forma, de alguma situação que tenha acontecido. Até mesmo a gente passou por vários momentos em tratativas que era comum se diminuir as mulheres e se trabalhar romances abusivos ou romantizações de uma forma que fosse bem pejorativa para as mulheres. Então, assim, para mim é meio recorrente, infelizmente. Eu acabei, meio que aconteceu de me atingir. Porque eu lia fanfic de After, não nego, eu lia. E aconteceu que eu achava aquilo o máximo, sem contar outros livros do Wattpad que eu lia também. E eu achava aquilo maravilhoso, sabe? Eu falava, meu Deus, eu quero um cara assim, um cara ciumento, eu quero um cara que brilhe por mim, sabe? Mas acontece que quando eu fui levando isso muito a sério, eu acabei me envolvendo muito com a história e eu achei que a minha vida seria um clichê como aqueles lá. E bem mal, que acabou me influenciando muito e eu acabei me metendo em um relacionamento abusivo. Deu muito errado pra mim e deixou muita marca, foi muito traumatizante e demorou pra conseguir me envolver com alguém. Então eu acho que atinge muitas pessoas e são assuntos que deveriam ser muito bem melhor tratados e acaba que as pessoas romantizam demais. Então eu fui bem atingida. Então é isso, obrigada pelos depoimentos. Vamos à próxima pergunta. Eu perguntei para os seguidores se eles já tinham se sentindo violados pela forma como um livro tratava uma situação que eles viveram ou vivem, não dando importância suficiente para ela. 61,4% das pessoas disseram que sim, 38% das pessoas disseram que não. Aqui eu vou dar testemunho porque nos livros Eleanor Park, se eu não me engano, que agora eu esqueci o nome da autora, eu senti que eles não davam importância suficiente para o tamanho do bullying que as personagens principais sofriam. No caso de Eleanor Park, a própria Eleanor sofreu. Eleanor Park, para mim, é só ali metade do livro, que foi o que eu aguentei, porque a Eleanor, ela é uma personagem detestável, mas não justifica com isso o que ela sofre lá dentro. E a Rainbow Rowell força um módulo de romance onde ela tenta forçar que os dois personagens que se apaixonam, de um maltratar o outro. E isso, para mim, é inimaginável. Uma pessoa querer apaixonar-se pela outra pessoa que a discriminava, a maltratava, a xingava. Para mim, é inimaginável. E aguentar isso dentro de um livro, para mim, foi insuportável. Meu nível de descrença não aguenta. E vocês já se sentiram violados de alguma forma? Não, de novo, eu nunca me senti violado com um livro que eu li. Pode ser sorte de eu escolher
livros mais amenos ou simplesmente, não sei, talvez, não sei, eu realmente não sei. Eduarda, Gi, quer falar alguma coisa? Então, da minha parte, sim, eu acho violado um termo bem forte, então eu estava buscando aqui na memória realmente uma resposta de um livro que tenha me causado essa sensação extrema. Eu não vou citar livros em si, mas eu vou citar situações que me afetam quando eu leio, né? Porque batem muito em um estereótipo, em uma coisa que me machuca e acontece muito, que é a representação de personagens bissexuais e a forma como eles são estereotipados. E daí eu sei que a gente tá falando muito sobre romantização, né? Mas até mesmo a romantização do personagem bissexual junto com a sua caracterização, porque entra na descoberta sexual, entra no momento de você estar se entendendo como bissexual e aquela ser a sua representação. Então já é difícil de encontrar personagens que você se sinta representado, e quando acontece, eles são estereotipados de forma negativa ou eles são tratados de uma maneira negativa nos livros. E, assim, nesse sentido, até mesmo por leitores. Quando a gente fala de personagens bissexuais, por exemplo, ele não está tendo um relacionamento com um personagem do mesmo sexo, não se considera tão bissexual. Se ele termina com um personagem de sexo oposto, se tem, os leitores já não gostam tanto. Então, essa forma de violência, né, de certa forma de se falar, ela extrapola dos livros, ela vai para fora disso. Ou então, quando se anula esse tipo de personagem, um personagem é claramente bissexual na trama e se trata ele como sendo gay ou como sendo lésbica pelo próprio fandom, pelos próprios leitores. Isso é o mais perto que eu consigo chegar da palavra agora, de me sentir violada, tá? Porque o violada eu realmente levo com todo o peso que a palavra teria. Eu tenho uma percepção parecida, né? Existem textos que me agridem muito, né? Seja pela temática ou enfim. Existem textos que agridem bastante os seus valores, às vezes uma violência que é feita contra um personagem que te deixa abalado, mas violado mesmo, a palavra tem um peso muito grande. E até hoje eu, graças a Deus, nunca me senti violado com um texto. Eu acho que nessa questão acaba que não aconteceu comigo, é só que eu presenciei, eu vi e é uma questão muito importante para mim. Porque muitas pessoas continuam sendo sobre o relacionamento abusivo, mas principalmente quando se trata de dependência emocional e relacionamento o abusivo, né, que tem a agressão. Porque eu presenciei isso durante a minha vida desde pequena e eu vi o quanto uma pessoa que eu amo sofreu com aquilo. Então, eu já deixei de ler muitos livros porque quando eu chegava a ver e tinha aquela coisa. Eu acho que, tipo, eu não sei como explicar, mas uma coisa assim que acabavam romantizando aquilo, sabe? Não tratava aquilo com a seriedade certa. Por exemplo, o cara agredia a mulher lá e simplesmente, só deu agrediu aqui. Isso aqui, nossa, um fetiche aqui, vamos ignorar isso. Acaba que é muito diferente e a forma como retratam a dependência emocional também acabam, acho que foi a Thay falou sobre isso, e é uma grande verdade. Eles tratam a dependência emocional como se fosse uma coisa maravilhosa. Nossa, o personagem depende completamente do outro ali, ele vai ser outro. Nossa, ele só vive por conta do outro. E dependência emocional é uma merda, sabe? Eu presenciei isso e eu vivi a dependência emocional, então é ruim, é muito ruim. E as pessoas simplesmente romantizam isso e acham que é uma coisa bonitinha, que é uma coisa linda, quando não é. Tanto em relacionamento quanto em amizade. É horrível. Então, essas coisas, quando eu vejo que estão sendo romantizadas, eu não consigo continuar lendo o livro. E tem muitos exemplos, livros que agora eu não lembro o nome, mas que eu parei na metade. É muito difícil. E eu acho que, assim, só para completar a Giovana, existem tipos de violência que são muito fáceis de se notar. Por exemplo, como ela citou, a agressão física, né? Eu vou entrar em dependência emocional daqui a pouco, mas só para fixar essa parte. Quando a gente lê e daí o cara vai bater na mulher ou algo assim, é muito nítido, porque tu tens a iminência, a violência acontecendo na tua frente, a agressão acontecendo. Mas me assusta muito o quanto as pessoas não enxergam ou perdoam a iminência da violência. O cara
que fica puto com uma coisa, o personagem que fica puto com uma coisa, estoura e quebra tudo, estoura, ou então ele é ciumento, ele é agressivo e bate no personagem X que ele acha que tá dando em cima da namorada dele. Então, como as pessoas valorizam esse tipo, né, de violência, que é uma eminência de uma violência contra a personagem em si, que é o que a gente visualiza hoje, né, hoje em dia. E isso é muito doido porque ele não tá só nos livros, né? Eu sou uma pessoa criada na frente da TV. Então, isso está nas novelas. E hoje, se a gente for falar em cenário nacional, as novelas da Globo são o entretenimento mais acessível que as pessoas têm, né? E, cara, isso é um clássico das novelas. Que a gente vê na literatura, para mim, eu de início não estranhava, porque era um padrão que seguia do entretenimento que eu já entendia. Então, foi depois dos meus 20 e poucos que eu fui entendendo um pouco mais sobre as questões, entendendo sobre romantização de abuso, entendendo sobre isso e percebendo várias coisas que eram erradas. O que me assusta é hoje, com a clareza que a gente tem, com o acesso que a gente tem, porque eu não estou falando de nicho, eu não estou falando de pessoas que estão em determinados lugares que não têm acesso a isso. Eu estou falando da bolha do Twitter, por exemplo. Eu estou falando da bolha da blogosfera, Então, são pessoas que estão no mesmo ambiente que eu e que estão valorizando isso, que estão achando isso interessante. O Facebook está morto nesse momento, para mim, pelo menos, mas sei lá, normal, 5 anos atrás, 10 anos atrás, você entrar no Facebook e as pessoas estarem se vangloriando com postagens, tipo, com imagens de faca e arma. Se você chegar perto do meu namorado, é isso aqui que tem para você. Então, Ainda isso tem. Então, pois é. Então, assim, o livro, nesse ponto, ele é muito reflexo. Eu achei muito interessante o que tu falou anteriormente sobre o Wattpad, como, né, você lia algumas coisas desse jeito e isso acabaram influenciando, porque a gente vê essa volta, né? O livro influenciando na sua vida. Mas esses aspectos, principalmente voltados à violência, a impressão que eu tenho muito é que é algo que tipo, já está muito presente muito antes. O livro é só mais um adendo, assim. Só que é terrível, é terrível, entendeu? Então, assim, cara, eu me assusto muito com as coisas, mas quando eu paro para olhar, eu percebo que são camadas que estão ali há muito tempo. A gente cresceu dentro disso e sair dessa bolha é bizarro. E daí quando tu sai da bolha, que eu espero que eu tenha saído da bolha, que eu consigo olhar para a bolha hoje, e daí eu vejo meninas novinhas que estão com as mesmas oportunidades que eu, nos mesmos ciclos que eu, nos mesmos lugares que eu, e estão reproduzindo aquilo. E daí isso aí me assusta muito, sabe? Isso é o que mais me assusta. Eu tenho um personagem, na verdade, que ele era uma pessoa muito estourada, ele tem um transtorno, então eu trato muito bem disso. Só que eu não romantizei. Eu comecei a mostrar a terapia dele, comecei a explicar todos os porquês. Porque era algo que me incomodava nos outros livros, porque o cara lá batia por nada em outra pessoa e eu falava assim, gente, se ele bateu ali, ele vai bater na outra personagem, né? E eu fui escrevendo sobre isso e com o tempo ele foi aprendendo a lidar com essas coisas. Mas eu vendo aquilo, eu ficava muito incomodada quando eu vi em outros livros, sabe? E muitas pessoas que leram o meu livro, na hora, acharam o máximo, sabe? Quando tava na versão do ponto de vista dele. Acharam o máximo. E eu, não, gente, não achem o máximo, por favor, porque isso é completamente errado. E aí, quando chegou na visão da minha protagonista, as pessoas começaram a entender melhor do que eu queria mostrar, sabe? Então é uma coisa que acaba que muitas pessoas passam por cima disso como se fosse algo muito simples. E como o Eduardo falou, é algo muito difícil, complicado, que há em diversas camadas. Acaba sendo muito difícil da gente tratar todas, mas acho que cada um pode fazer a sua parte. Então, a gente que saiu da bolha, que consegue ver, ajuda muito. Eu concordo muito, né, com o que a Giovanna e a Eduardo falaram. E para mim, o grande problema, né, das pessoas escreverem esses determinados personagens muito estourados ou com algum tipo de violência, enfim, isso tudo aí é ruim por dois motivos. O primeiro é que não tem conversa para mostrar que isso é errado, né? A pessoa simplesmente acha que aquilo é o certo, aquilo é o máximo, aquilo é o legal, é aquilo que se torna a obsessão dela. Eu quero um namorado que seja assim, eu quero ser assim, enfim. E o segundo problema
que isso reflete na escrita, né, das pessoas. Porque começa a se tornar um arquétipo. O relacionamento bacana é o quê? É um relacionamento abusivo. Então eu vou escrever sobre relacionamento abusivo. Por quê? Porque é o que eu conheço na literatura. Eu não tenho grandes exemplos de um casal que seja bom, né? Um casal que não tenha problemas de ciúme, violência, etc. Então eu vou reproduzir isso nos meus livros. Isso daí acaba que vira uma bola de neve. A pessoa lê aquilo, acha que aquilo é legal, reflete no livro dela, uma outra pessoa lê, uma outra pessoa acha legal, uma outra pessoa lê isso. E não só nos livros, mas na sociedade também, né? A pessoa ela quer ser parecida com aquele personagem. Enfim, é muito complicado isso daí. O Lucas estava falando sobre por que as pessoas escrevem cenas dessa forma, por que as pessoas escrevem personagens dessa maneira. Então, chegamos à pergunta final da pesquisa. O porquê que vocês acham que ainda existem autores que escrevem dessa forma, mesmo sabendo que é errado e que pode se provar até perigoso em alguns momentos? A maioria dos seguidores respondeu porque ainda tem gente lendo. Que é a velha frase do capitalismo, né? É o sistema da demanda e da procura. Se tem gente comprando, vai continuar sendo produzido. O segundo lugar votou que era a falta de pesquisa, que é a falta de autores que procurem por leitura sensível, que procurem a saber o lugar das vítimas, que procurem a entender como isso funciona. E 32%, que na verdade é o segundo lugar, infelizmente eu troquei sem querer, desculpa, disseram que autores não se importam. Eu tô aqui de frente com 3 autores contando comigo mesma. Eu, Giovanni e Lucas somos autores. Eu e Lucas de um gênero que é horror e suspense, que investe muito em violência gráfica às vezes. E a Giovana de drama. Então a gente está aqui no lugar que a gente entende. A gente não se importa mesmo? Eu acho que esses livros são muito publicados não por causa dos autores, né, pensando monetariamente, né, pensando no mercado. As editoras podem pensar dessa forma. Eu vou investir nesse livro aqui porque tem muita gente comprando, então eu acho que seria interessante ter no meu catálogo. Agora, reparem a hipocrisia aqui nesse momento, que eu vou falar de dentro da minha bolha, criticando outra bolha. Dos autores que eu conheço, né, que eu converso e tudo, que eu troco ideia do processo criativo e até do meu processo criativo mesmo, a gente não escreve pensando no que vende mais, a gente escreve simplesmente o que aparece pra gente, o que a gente acha que... A história aparece pra gente e a gente fala, pô, vou escrever isso. Não é tipo, eu vou escrever sobre tal gênero dessa forma porque é o que vende mais. Isso daí é o que eu vejo das pessoas próximas a mim que escrevem. Mas a questão do povo lendo é interessante exatamente pelo que eu falei antes. A gente reproduz o que a gente lê, né? Então, se as pessoas continuam consumindo esse tipo de obra, é bem provável que elas escrevam sobre isso. E se a pessoa não sair dessa bolha, não tiver um senso crítico ou uma pessoa para apontar para ela os problemas, ela não vai sair disso, ela vai continuar escrevendo isso, ela vai continuar consumindo isso, o que, né, alimenta a editora a procurar esse tipo de literatura para investir. Eu acho muito bacana o depoimento sobre o cenário, tá? Eu não conheço tanto o nicho que escreve, então eu não posso falar de dentro da sua bolha, já que estamos todos falando de bolha o tempo todo. Mas, assim, eu tenho muito essa ideia vou de acordo com o pessoal da pesquisa sobre ainda tem gente lendo, tá? Concordo quando tu diz que a parte do dinheiro, quem se preocupa com dinheiro é a editora, porque é a editora que vai... Vamos ser sinceros, né? A maioria das vezes é a editora quem ganha dinheiro e não os autores, a menos que você seja um best-seller muito pica das galáxias. Desculpa, não sei se dava pra falar a palavra. Mas enfim, a menos que seja muito best-seller, é a editora que vai fazer dinheiro e o autor vai fazer muito pouco. Então, mas assim, eu acho que sim, se escreve focado naquilo que está vendendo, tá? Mas não, por exemplo, se você é uma pessoa de determinado nicho, você vê que outro nicho está vendendo, você vai buscar dentro daquilo. Mas se você é uma pessoa que escreve determinado tipo de romance e o romance que está na moda agora é esse, cara, vai se alinhar sim, porque senão a gente não teria as ondas que a gente tem
Quando A Culpa das Estrelas fez sucesso, não tinha não tinha um lançamento juvenil que não fosse com alguém doente, com alguém morrendo, com qualquer desgraça do gênero. 50 Tons. Quando o 50 Tons estoura, todos começam a se trazer esses livros eróticos, começa a se falar de BDSM, coisas que estavam no mercado de uma forma bem mais tranquila antes, e autores começam a escrever muito dentro deste nicho. Tu pega, às vezes, Vampiros, foi a mesma coisa com Crepúsculo. Então, assim, eu acho que se escreve muito, sim, porque daí eu venho do nicho dos autores de quem eu estou perto, né? As pessoas normalmente têm vários projetos e é um entendimento de, no momento que nós estamos hoje, qual projeto pode fazer mais sentido? É até um olhar cuidadoso para dentro do teu próprio trabalho. Não tô nem falando naquele aspecto de capitalista, de meu Deus, eu quero fazer muito dinheiro, mas tu quer ser reconhecido, tu quer ser lido, então é também olhar para dentro dos projetos que tu tem, das histórias que tu quer contar, e entender qual que se adequa ao mercado. É uma inteligência de mercado que o próprio autor pode fazer na hora de desenvolver. E eu tô focando em autores menores nesse momento, autores, né? Mas que com certeza acontece quando a gente fala também com autores maiores, quando se vai na onda e que tem agentes para isso, para ajudar também nesse aspecto. Eu acho muito que se escreve porque tem gente lendo, tem pessoas consumindo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um caso da J.K., as pessoas estão consumindo sobre Harry Potter. Eu sempre tive muito orgulho de dizer que eu amava Harry Potter, eu tenho uma tatuagem de Harry Potter. Mas depois dos últimos. E um dos meus grandes sonhos era comprar um dos boxes de Harry Potter em inglês, porque meu sonho é fazer toda a leitura de Harry Potter em inglês. E eu estava para fazer isso agora, só que, dados os últimos posicionamentos da JK, eu tive que entender que eu não vou mais contribuir para dar dinheiro para ela. Ponto. E as pessoas continuam comprando box comemorativo, sai um jogo de Harry Potter agora, as pessoas estão investindo nisso. Ah, mas a JK não vai ganhar tanto. Mas se você é contra a transfobia e você está consumindo qualquer coisa de Harry Potter neste momento, cara, você de uma forma ou de outra você está validando ou apoiando ou está contribuindo para que ela fique cada vez mais e mais rica. Então eu sou uma pessoa que com Harry Potter hoje, por exemplo, eu amo a história, eu vejo isso algumas falhas, né, que eu já tinha visto anteriormente, não afeta o carinho que eu tenho por ela, mas o que eu puder fazer para não contribuir mais financeiramente para Harry Potter, eu não vou, e até mesmo em incentivo. Eu tenho sobrinhos menores que eu queria muito que eles lessem Harry Potter. Hoje a minha prioridade é que eles leiam, por exemplo, Percy Jackson. Tem muito mais representatividade e que eu acho que pode ser um caminho tão bom quanto. Então não é que eu não vá dizer para eles lerem em algum momento, eu até vou. Mas hoje a minha prioridade eu queria muito que eles lessem Harry Potter, já não é. Hoje eu quero muito que eles leiam Percy Jackson, que eles entendam outros tipos de conteúdo, porque eu não quero validar o que ela fez. Então é um pouco disso, assim, sabe? A gente, como leitor, a gente ainda está dando dinheiro para essas pessoas. E a gente consegue identificar muito fácil quem faz coisas como a J.K., que foi no Twitter e foi abertamente transfóbica. Mas às vezes a gente não identifica grandes best-sellers que estão saindo, que estão sendo publicados aqui. A gente continua comprando. Tem uma autora muito amada aqui no Brasil, que é publicada por uma editora muito grande, que nós, do blog, nós temos, assim, um ranço gigante dela. Mas eu, particularmente, nem cito. Foi a Denise, que fez uma resenha enorme dentro do blog, assim, que é um hate total ao livro, porque é um absurdo, porque tem um estupro muito claramente. Depois ela foi lá, reescreveu a história, tirou a cena, modificou a cena. Só que, assim, essa é uma das histórias. Existem outras e que ela nunca fez nada. Existem outros abusos que não são tão óbvios quanto o cara estuprando a menina, entendeu? E assim, todo mundo gosta. A gente é uma autora amada por muito influenciador do meio. E a gente não vê ninguém falando disso, sabe? Então, para mim, é muito. As pessoas continuam escrevendo porque tem gente lendo. Essa autora em questão, ela é tratada como uma pessoa que fala de relacionamentos abusivos. E uma pessoa que fala de relacionamentos abusivos está romantizando relacionamentos abusivos. Vocês têm ideia do quão distorcido isso é? E as pessoas estão comprando, e as pessoas estão endeusando, e a editora continua publicando. Então, para mim, é muito do princípio de como o leitor olhar para quem tu tá apoiando, porque, cara, tem muita gente bacana para apoiar, tem muita gente legal mesmo, muita gente escrevendo coisa certa. A gente não olha porque, infelizmente, a gente tá olhando para best-seller, a gente tá olhando para coisa que tem uma hype enorme. A gente tá olhando para quem já tá extremamente rico no mercado, que o nosso dinheiro nem vai fazer tanta diferença.
quando nós temos autores independentes, né, principalmente autores independentes, construindo trabalhos maravilhosos com representatividade, com romances que não são romances abusivos, e infelizmente a gente não está dando espaço porque a gente está muito ocupado gastando dinheiro com quem não precisa e com quem está publicando coisa que é romantizada. E eu comecei a me empolgar porque eu fico muito nervosa com isso, então eu vou passar a palavra. Eu concordo com as duas coisas da enquete. De pessoas que estão consumindo e a questão de que alguns autores não se importam. Dos autores que eu conheço, todo mundo se importa com o que escreve, pesquisa, tem leitor sensível, estão sempre se preocupando com aquilo. Mas tem muitos autores, inclusive um vídeo que saiu rolando de uma autora aí que saiu disse que era só um garoto de 21 anos, né? Então, acontece que tem muito autor que se importa, assim, com o que escreve, mas tem muito autor que parece simplesmente não falar assim, vou escrever sobre isso, eu não tô nem aí se a pessoa não vai gostar, sabe? Então, tem muito essa... Se vai influenciar alguém. Mas não é tanto quanto só alguns autores que eu vejo, porque, graças a Deus, as pessoas que estão no meu meio são pessoas maravilhosas que escrevem de forma correta. Agora, a questão de pessoas que estão consumindo as obras. Concordo com o que a Eduarda e o... Gente, peraí, gente. Tá bom, desculpa, Lucas, desculpa, deu branco. Sem problema. Mas é uma coisa, assim, que eu concordo muito com eles da questão... Porque acaba que se você consome, se você tá consumindo aquilo, você vai indicar pra alguém, você vai falar assim, nossa, lê esse livro aqui. E quando é algo romantizado e você acha aquilo o máximo, vai acabar que outras pessoas vão conhecer aquilo e quem também não estiver fora da bolha vai achar o máximo. E assim vai indicando e a gente vai consumindo e vai comprando coisas de pessoas que não mereciam, sabe? Pessoas que estão ali só por... E acaba que tem muita gente que lê. Um caso interessante é daquela autora que, se eu não me engano, foi expulsa do Wattpad por romantizar algumas cenas de estupro lá, e esses dias pra trás eu vi uma publicação no Facebook na qual o pessoal tá muito revoltado porque ela agora tem livros físicos que serão vendidos. Então, gente consumindo, se continuar assim, se a gente não sair da bolha, se as pessoas não saírem da bolha que estão ali, vai continuar só piorando, vai continuar sendo tóxico. Então, eu acho que as pessoas deveriam ter mais noção do que consomem e procurar entender mais sobre os autores. Ainda bem que eu estou no meio muito legal, que só tem pessoas legais que escrevem de forma correta. Então, é isso, é a minha opinião. Vou complementar aqui minha visão, que eu ignorei completamente a parte que você falou, Rai, de que tem muito autor que realmente não está nem aí para o que escreve, e eu concordo completamente com isso. Existem pessoas que não estão nem aí para o que elas estão produzindo, e para mim isso reflete em duas opções apenas. Ou é mau caratismo, ou a pessoa simplesmente falta empatia para ela. Ela acha que aquilo não faz... é só mimimi, vou escrever assim mesmo. Exato. E, né, pelo menos essa daí é a minha visão. E só tem esses dois pontos. E só discordando da Eduarda, não é bem discordando, mas já existia esse tipo de literatura erótica e etc. E exatamente quando os 50 Tons de Cinza fez o sucesso que ele fez lá no começo da década, que as editoras começaram a prestar mais atenção nesse nível. A visão que eu tenho é exatamente essa. A editora procura o que as pessoas, né, os leitores, estão consumindo mais para investir, porque é isso que vai gerar o lucro para ela. Mas histórias romantizando qualquer tipo de problema aí sempre existiram e vai continuar existindo se as pessoas não começarem a perceber o quão problemático isso é. Perfeito. Acho que, na verdade, tu acabou discordando, mas concordando comigo. 50 Tons de Cinza é exato o exemplo. Histórias eróticas sempre existiram, né? Sejam bem escritas ou romantizadas. O fato é que quando 50 tons, história, que as pessoas estão, tipo, lendo abertamente um livro erótico no ônibus, no metrô, na faculdade, e as editoras entendem que isso fez sucesso, que isso gera dinheiro,
automaticamente elas vão buscar mais títulos e os autores que escrevem no gênero, identificando que é uma procura que está fazendo dinheiro, que está rendendo, passam a escrever dentro daquilo que está sendo vendido no momento. Meu argumento é muito sobre inteligência de mercado nesse aspecto de pesquisa de mercado, de entender o que está vendendo e escrever em cima disso, se escrever em cima da bolha de fato. E eu acho que a gente vê muitos reflexos disso também, sabe? Autores iniciantes, hoje, por exemplo, romance histórico. Romance histórico a gente tem um entendimento que tem uma tendência a vender bem, até seja entre grandes nomes best-sellers, né? A gente tem editoras como a Editora Arqueiro fazendo bastante dinheiro em cima de romances históricos, Julia Quinn, e esqueci o nome de todas as outras autoras aí, me perdoem quem lê romance histórico, mas tem, tipo, vários nomes muito fortes. Mas também autoras independentes, autoras iniciantes, que gostam de ler aquilo e entendem como uma possibilidade de mercado e migram para aquilo ali. Ou então autores que vêm do erótico, padrão CEO, passam a ler o histórico, se entendem também como um nicho de grandes possibilidades e partem para o histórico. Eu estou pensando em uma pessoa muito específica nesse momento e adequando a várias outras situações que eu vi, mas eu acho que é muito isso, né? Porque escreve-se por amor, escreve-se porque a história precisa ser escrita, porque os personagens estão ali dizendo para você, né? Tipo, a história a ser contada. Mas também, quando a gente vai falar em um ponto mais profissional, se escreve para se levar a melhor história para os outros, mas tens que ter um entendimento de mercado. Meu argumento é muito em cima disso, assim, que se tu tem duas histórias muito boas para contar e uma tem muito mais potencial de vender, dado o momento do mercado agora, como autor, teria até talvez errado com as tuas histórias tu não focar nela, em fazer um esforço maior nela naquele momento, sabe? Então é nesse ponto assim meu argumento. Eu acho que gira-se muito em torno de dinheiro, mesmo quando a gente não entende que está girando em torno de dinheiro. As editoras estão ganhando, mas também quem consegue entender e consegue trabalhar em cima disso, e aí também é muito quem tem muita vantagem, tá? Autores que são famosos e que se arriscam em determinados nichos, ou então autores que fazem dinheiro em um nicho e aí eles vão escrever sempre a mesma coisa dentro da mesma fórmula, daquele jeitinho ali especial porque ganhou dinheiro da primeira vez. Infelizmente é isso, o mundo capitalista, e a gente como leitor tá dando dinheiro. O meu maior ponto é esse, assim, é uma reflexão que eu tenho feito nos últimos meses, para quem eu estou dando meu dinheiro e qual a mensagem eu estou passando com isso. Da mesma forma que a gente fala que quem silencia acaba, né, estando ao lado do opressor, quando a gente fala sobre opressor e oprimido, eu agora estou identificando onde eu estou botando meu dinheiro dentro desse aspecto também. Quando eu estou comprando algo, quando eu estou consumindo algo, o que eu estou dizendo com o que eu estou consumindo? Eu estou consumindo coisas de uma editora que está publicando um autor que está sofrendo vários processos por questões machistas, por questão de abuso, por questões racistas. Eu vou consumir mesmo de uma editora que está trazendo esse cara para o Brasil depois de toda a polêmica que rolou? Talvez eu não vá mais. Então, eu vou consumir o livro de uma autora que fez determinada coisa? Cara, talvez eu não vá. Então, eu estou tentando ter esse cuidado e eu sei que eu sou só uma pessoa no meio de várias outras que não estão nem aí e que só querem consumir a história delas e fim. E tudo bem também para elas. Mas eu quero ser consciente nesse sentido, porque eu acho que é assim que eu quebro a corrente, pelo menos um pouco, sabe? Pessoal, como de costume, nós vamos agora aos debates. Não que nós não tenhamos começado a debater anteriormente, mas agora nós temos as palavras dos nossos apoiadores. Então, vamos começar pelo depoimento do Hugo Kirkus, que é um escritor de fantasia e fantasia histórica. E ele mandou o seguinte: eu vi outro dia em um grupo de leitura uma autora promovendo um livro com o síndrome de Estocolmo. Para quem não sabe, mas eu imagino que todo mundo sabe o que acontece na síndrome de Estocolmo, é quando a personagem se apaixona pelo agressor dela, pelo o sequestrador dela, o que é muito comum em alguns livros. Tem gente que percebeu isso na história da Bela e a Fera da Disney, o próprio livro Perverta-me, da Anna Zaris, a série Perverta-me, aliás, que é uma série aquilo. Tem outros aí também que tá cheio. Lolita é um dos livros que fala sobre isso,
Mas Lolita fala sobre síndrome de Estocolmo, mas ele não romantiza, em tons de denúncia. Só que poucas pessoas notaram isso no final das contas, porque até o autor teve que se pronunciar por último para dizer que não era o que ele estava querendo dizer. Voltando à palavra do Hugo. Uns se indignaram, mas a maioria do povo apoiou. Eu nunca li, mas a impressão que eu tenho é que esses livros que são eróticos / românticos, na maioria passam pano para o relacionamento abusivo. Eu, como uma leitora de New Adult, ou Novo Adulto, que é o gênero que mais se preza romance, que tem cenas eróticas no contexto, ou cenas dramáticas, ou as três juntas, eu já cansei de ver isso. Desde que eu comecei a ler Novo Adulto com uns 17 anos, eu acho, por aí, eu via isso direto. E era uma luta para eu conseguir escolher um livro para conseguir levar para casa, porque eu ficava pensando, porcaria, como é que eu vou levar esse livro para casa se eu sei que ele tem todos esses problemas? Eu desisti de autoras como a Nina Pavoli, que é uma autora brasileira que escreve porque eu sabia que muitos dos títulos dela são agressões cometidas ali dentro e ela simplesmente passa isso como se fosse parte do romance, parte do fetiche que existe no casal. E eu não queria ler esse tipo de coisa, eu não queria esse tipo de coisa para mim. Eu acabei comprando Sylvia Day por indicação de uma resenha que eu li na época. Comprei o box inteiro da saga Crossfire e tomei um susto quando eu cheguei em casa, porque a resenha não especificava isso, né? Erro da resenhista, na minha opinião. Quando eu descobri que o personagem principal, que era o Gideon, ele estava a Lauren. Entendeu? Então, assim, o negócio ficou muito feio para mim quando eu descobri que era isso que ele fazia, que era esse o tal do lado obscuro dele, que era especificado na resenha, não diziam exatamente o que ele fazia errado. Eu tomei um susto. Tudo bem que eu não consegui ler até o 5º livro, e segundo o que eu li das orelhas e nas capas, faz parecer, ele tem uma espécie de evolução, ele busca tratamento psicológico, porque ele é um doente mental, ele não tinha consciência do que ele estava fazendo, etc. Mas é um assunto que é, para mim, até difícil falar de Crossfire por conta disso, por conta do susto que tomei e por conta de outros que podem tomar no futuro. Então, vocês têm alguma coisa para acrescentar no argumento do Hugo ou eu posso passar para a próxima apoiadora? Eu só quero concordar e discordar ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que sim, tem muito, acontece, é recorrente. New Adult eu vejo tanto que eu nem leio mais. A gente até criou uma brincadeira no Twitter que era pedindo indicações. Vocês têm algum New Adult que não seja romance abusivo? E todas as indicações que a gente recebeu eram livros que a gente tinha entendido que era um romance abusivo. Então, acho que a gente até fez postagem com esses 5 livros, esses 5 New Adults não são romance abusivo. Uhul, porque eu acho que foi 5 que a gente conseguiu no total. Eu só queria fazer um ponto muito específico, que a gente tem que ter um cuidado bem grande, tá? Porque quando a gente está falando de livros que vão ter sexo, é mais fácil, de certa forma, se identificar o romance abusivo, né? Porque, de novo, é a mesma coisa com violência. É muito fácil identificar uma agressão quando o cara vai lá e bate na personagem feminina. Agora, quando ele está só sendo violento com os outros, não se identifica tão claramente. Então, só por ser citado muito especificamente os romances, né, romances históricos e romances eróticos, eu só queria dizer assim, que, cara, fantasia tem muita misoginia também, terror, todos os gêneros tem, tá? É só que sempre quando a gente fala de romance abusivo, a gente acaba caindo no erótico, a gente acaba caindo no romance histórico, a gente acaba caindo dentro do New Adult. E não é que não exista, eu jamais vou dizer que não exista, porque existe para um caceta. O problema é quando a gente aponta especificamente esses gêneros, porque daí eu já entro num argumento de muitas pessoas olham com olhos de não é alta literatura, eu não leio esses livros, eu leio livros que não têm isso. Então daí já é um certo elitismo que também já não me desce, né? E principalmente quando a gente fala que esses gêneros eles se identificam hoje principalmente como sendo escritos por mulheres, livros eróticos, livros neo-adult e livros de romance histórico, eles são majoritariamente escritos por mulheres, e daí a gente entra de novo no preconceito contra a literatura feminina, sabe-se Deus lá o que é literatura feminina, mas, né,
Então, na literatura escrita por mulheres, que daí ela, de novo, não é tão boa quanto a escrita por homens, porque daí os homens não vão fazer isso, porque os livros dos homens não têm romance. Então, concordo com o argumento de sim, existe essa romantização, só estou fazendo um parênteses bem maior do que eu gostaria, mas só porque é algo que a gente vê muito na literatura, a gente não deveria estar vendo, e eu sempre que puder frisar sobre isso, eu vou frisar. Não são apenas esses gêneros, e a gente tem que cuidar muito quando se fala especificamente desses gêneros, da onde está vindo nossa crítica, porque muitas vezes ela vem de um lugar de preconceito e de um lugar de estereótipo também. Só para ilustrar um pouco o que a Eduarda falou sobre fantasia, né? Eu vi um post no Twitter há alguns meses atrás que resume muito bem isso. A pessoa falando, mas é porque uma fantasia medieval tem que ter estupro, não pode ter personagem negro e etc, porque tem que ser real. Só que desce, né, na goela da pessoa, orc, dragão, etc. Isso daí tudo é real, né? Isso daí é muito fiel. Então, assim, a pessoa consegue consumir a fantasia medieval com coisas que não existem, mas ela se apega muito a uma ideia que, aliás, está errada. Eu até li um artigo na BBC falando que a Europa medieval ela era muito diversa. Tinha muito negro, tinha muito asiático, o comércio lá era muito fervilhado, né? Então muita gente de muito lugar diferente vivia lá. Só que você não pode ter um personagem principal negro numa história medieval, mas você pode ter dragão. É porque a mente do leitor é tão medieval quanto o tempo onde a história se passa. Não, acho que é pior do que o tempo em que a história se passa. Que, assim, é absurdo algumas coisas que a gente vê aí no mercado, né? As pessoas comentando sobre fantasia medieval, tem umas coisas que realmente é muito estressante. Sobre o que a Rai falou no início do apoiador, que ele disse sobre o livro com a Síndrome de Estocolmo, é muito complicado, porque a maioria de assuntos que são necessários acabam sendo romantizados. E acaba que todo mundo vai achar que aquilo é maravilhoso, né? Como eu disse antes, como vocês disseram também. Eu concordo muito com o que a Eduarda e o Lucas falaram, porque realmente disseram tudo ali. Essas questões, principalmente, eu já vi muita coisa, eu nunca li nunca li um livro que tratasse, por exemplo, a Síndrome de Estocolmo romantizada. Eu nunca li um livro que tratasse isso. Acho que eu comecei a ler e não era romantizado, era uma crítica àquilo, mas eu nunca li outros do tipo. Mas os outros temas são sempre romantizados, e tem muito isso no novo adulto, né? Tem muito disso. Muita romantização naquilo. Eu acho que, como eu disse antes, que a gente tem que fazer a nossa parte, trazer uma diferença para aquilo. O Eduardo falou assim, pode ser só eu ali fazendo a diferença, mas é ótimo. E sobre o que o Lucas falou, muitas vezes eu vi uma pessoa uma vez chegou em mim e falou, a gente tava lendo o mesmo livro, e ela falou assim, mas eu não acredito que a personagem principal é negra. Eu não consigo imaginar ela negra. Não dá pra mim. Como assim, cara? Porque a gente pode ler várias outras coisas lá que vão estar sabe? Vão estar coisas diferentes ali que nem são tão reais, e ainda assim a pessoa vai lá e aceita aquilo numa boa, como o Lucas falou da fantasia medieval. Nossa, eu fico realmente indignado com essas coisas, mas acaba que as pessoas estão muito numa bolha daquele padrão. Na verdade, eu não vou dizer nem tão numa bolha. Eu gostaria de dizer que é um alerta de racismo mesmo. Sim, tem essa questão do racismo também. Mas eu digo assim, porque tem muito aquele padrão dos livros, que eu digo, o padrão dos personagens dos livros, sabe? Então sempre naquele padrãozinho ali. E aí, quando tá fora desse padrão, as pessoas acabam sendo racistas, acabam falando, nossa, eu não vou ler por isso. Sim, é aquela visão também que personagens racializados eles só podem entrar em histórias que sejam argumentos de raça. Ou então, quando a gente vai e embranquece personagens de cor. A Katniss, ela não é branca como é retratado. A Mary de A Rainha Vermelha, todo mundo coloca a Adelaide
eu não sei direito o nome da atriz, me perdoem, mas é a Rainha Vermelha e o cast dela é sempre uma atriz extremamente branca. E, cara, ela é uma personagem de cor. Então, assim, as pessoas, quando tu tem um livro best-seller, que tu tem um personagem de cor e ele não está tratando de uma trama racializada, em que ele não vai, como por exemplo em O Ódio que Você Semeia, tratar abertamente da questão de racismo, as pessoas não conseguem entender ou elas não conseguem absorver que aquele personagem é um personagem de cor, ele está simplesmente vivendo uma aventura, vivendo naquela distopia, sendo um herói, ou seja, encontrando romance dentro daquele arco, porque se entende que o personagem de cor ele tem que estar dentro desse tipo de trama. E as pessoas apagam isso, e às vezes também é só uma característica, e é o que deveria ser, sabe? É só uma característica. Então, e as pessoas, tipo, ignoram totalmente, porque elas não querem, elas fazem cast de outras formas. Cara, isso é absurdo. A gente tá vendo bastante treta recentemente com isso, com um relançamento com capas novas para mostrar personagens de cor e como é importante que eles sejam personagens de cor, todas as tretas envolvendo tradução, né, sobre cor de personagem, que agora tá nesse auge, tá nesse momento, né? Mas é muito disso, assim. E é pra pessoa falar muito claramente, eu não consigo imaginar esse personagem negro, não consigo ler. Cara, isso de novo, assim, um alerta de racismo bizarro, Sim. bizarro. As pessoas não têm nem vergonha de falar uma coisa dessa. É muito, tipo assim, quando a pessoa me falou, eu fiquei, tem noção do que você tá falando, sabe? Então, é aquela coisa. E, nossa, sobre Rainha Vermelha, eu tava lendo o livro numa época, e, aliás, eu tenho que continuar, mas eu tava procurando fanarts dela no Pinterest. E, tipo, sempre que eu achava uma fanart que ela tava mais realista, assim, ela tava branca, ela não tava com a cor dela realmente, com a cor que é descrita no livro, sabe? Em fanarts de chip, o casal, era sempre assim. Eu cheguei a falar com uma amiga minha, eu falei assim, mas, cara, não é essa a cor dela, por que estão fazendo isso, sabe? Então, é triste, é muito horrível ver as pessoas agindo dessa forma. Sim, porque por algum motivo as pessoas colocam né, se entendeu que personagens de cor têm que viver esse determinado tipo de história e que personagens de cor não podem ser protagonistas como qualquer outro personagem. Cara, isso é muito doido. Isso é muito errado. Não só na literatura, mas até mesmo, como vocês falaram, quando você vai retratar um personagem no cinema, né? Os personagens, hoje em dia, tá tendo uma mudança gradual, mas uma pessoa negra, uma pessoa indígena ou uma pessoa asiática, ou ela vai ser marginalizada, né, na história, ou ela vai ser o vilão mesmo, né? A retratação, né, de pessoas de cor, historicamente falando, ela é muito mal feita, né? Então, é só isso que eu queria falar mesmo. Enfim, vamos para a próxima palavra. Aí a Anne, que é uma apoiadora antiga nossa, que é @PSaiBridgerton. Oi, Anne, tudo bem? Complementou o argumento do Hugo dizendo, mas isso vem exatamente de um gênero chamado dark romance. A maioria mistura romances eróticos com dramas de novelas mexicanas e assuntos sérios e pesados. E as autoras acham que estar nesse subgênero é como se tivessem carta branca para romantizar as coisas numa boa. 50 Tons de Cinza foi um dos livros que a Anne citou como exemplo para esse subgênero, que é o Dark Romance. O Dark Romance, ele tá aí como um dos gêneros que não são politicamente corretos, vamos dizer assim, né? As pessoas que trabalham com esse gênero, digo porque eu já li depoimentos de algumas autoras que trabalham com esse gênero, elas realmente fazem parte da categoria de gente que não se importa. Eu não tô nem aí. E eu digo isso porque nós vimos recentemente, eu tô dizendo nós, porque eu e a Di, nós trabalhamos com o Wattpad, nós escrevemos para o Wattpad. Então a gente está lidando nesse momento com treta, vamos dizer assim, que era para ser curta, mas está sendo longa pra caraca, que está se estendendo desde o início do ano, com essa autora que eu vou chamar de LC apenas, para não citar o nome da garota aqui, para não divulgar ela mais ainda, porque ela já tem mais leitores do que ela deveria, que ela romantiza assim esse tipo de coisa. Ela, inclusive, foi racista em alguns momentos das histórias dela,
Só que ela simplesmente não tá nem aí. As pessoas avisam e ela não tá nem aí. As pessoas se oferecem para dialogar e ela não tá nem aí. As pessoas tentam explicar para ela por que ela tá errada, por que ela escrever aquilo pode ser perigoso, nocivo para alguém. Mas tem gente lendo. Então ela não tá nem aí se você tá reclamando. Porque tem gente lendo ela, tem gente saltando ela. Então, pra ela faz. Exatamente. E, nossa, eu fico de cara, porque é uma pessoa que tentou justificar a todo momento o erro dela, ao invés de assumir que havia errado, pedir desculpas e tentar melhorar. E, assim, uma coisa que o Hugo falou aqui por último, e já que nós somos mulheres em maioria aqui dentro, eu quero discutir com vocês sobre esse comentário dele. Eu acho que o pior é que a maioria desses livros são escritos por mulheres. Eu acho meio foda. Porque quem que sofre mais com esse tipo de violência é quem acaba romantizando. E teve a Spook, que foi uma apoiadora que disse que ela botava em todas as opções. E tanto tem gente lendo, quanto é a preguiça de pesquisar, quanto autores não se importam. Porque ela acha que todos os autores que estão dentro dessa categoria passam por esses 3 níveis e eles não se resumem a um só. Soltando a história que o disse, que a maioria dos livros de Dark Romance são escritos por mulheres e são livros que geralmente falam sobre o personagem masculino, que ele é um criminoso porque ele sequestrou essa vítima, que é a mulher na história, que ele espancou essa mulher, ou porque ele humilhou essa mulher, ou porque ele fez uma série de coisas que são notificadas como crimes, assédio, estupro, o próprio bullying, quando ele atinge a forma física, também é considerado crime. Então, assim, vocês acham que porque serem mulheres que estão escrevendo isso, essas mulheres são ainda mais, como é que eu posso dizer, mais cruéis se fosse o caso de um homem escrevendo isso? Cara, eu acho que a gente tá sempre pronto pra apedrejar as mulheres, mesmo quando a gente não quer, tá? Porque eu já fui essa mulher de pegar e apontar e dizer, e tu sabe o que é o mais triste? É uma vítima, é alguém, uma potencial vítima, uma mulher que deveria se sentir como vítima quando lê isso, deveria se sentir ofendida, violada, e aqui eu acho que violada é uma palavra que cabe de uma maneira muito certeira, e daí ela vai lá e reproduz. Mas daí a gente volta para todo o argumento que a gente está tendo nessa conversa, e cara, ela reproduz o que ela recebe, o que ela entende, então, assim, é complicado, é bem complicado quando a gente identifica que são mulheres, em sua maioria, escrevendo, porque isso é fato, né? Mas, de novo, eu não sou a pessoa que tu vai convidar para ficar tocar pedra e dizer assim, mas olha só, as próprias mulheres estão reproduzindo, porque eu acho que isso vem de um lugar bem perigoso, tá? Esse tipo de argumento é um fato, mas a gente tem que entender o por que se reproduz, porque a gente também tem argumentos, de novo, vou retratar a postagem, eu falei anteriormente sobre posts de Facebook, né? Porque eu acho que isso retrata muito o Facebook, hoje ainda é a maior rede social que a gente tem, então é uma forma de dizer mais ou menos como que as pessoas que estão ali pensam. Falo sobre, uma mulher boa, ela vai pegar um cafajeste e ela vai transformar em um homem de verdade. Cara, isso é um argumento que se escutam de mães, de vós, de tias, é um argumento que se reproduz nas rodas, é um argumento que meninas novinhas estão postando e reproduzindo no Facebook. E para mim, esse tipo de literatura nada mais é do que isso ao máximo, tá? E é claro que piorado, com cenas muito mais gráficas, com violências muito mais impactantes, com estupro, com agressões. Mas para mim essa mesma velha coisa de que uma mulher boa de verdade vai consertar qualquer homem, uma boa mãe de família, ela vai fazer com que o marido dela, ela vai dar tudo pro marido dela para que ele não procure na rua, para que ele não abandone. Então, para mim, isso vem de um lugar muito machista e muito misógino. E elas estão reproduzindo, e é óbvio que está errado, eu jamais vou defender isso, mas eu sou muito contra ficar reforçando o porquê que são mulheres de uma forma quando se fala isso de uma maneira crítica. Eu sou a favor de falar, reforçar sobre como são mulheres quando a gente olha sobre o argumento de quão intrínseco isso tá, de como essa violência é tão doida que as pessoas desejam e escrevem e fantasiam sobre elas. Porque a gente pode muito claramente apontar isso, né?
é uma coisa que tá aí, tu vai pesquisar os livros, tu vai ver, tu vai identificar, não tem como mascarar nada disso. Mas por que a gente não fala, por exemplo, um caso bem interessante de Twitter, quando rolou sobre aquele autor que estava escrevendo sobre terror e era tipo extremamente misógino, né? Que rolou uns trechos aí no Twitter que a editora acabou não publicando. Ou por que a gente não fala que certos nichos, a forma como os homens escrevem mulheres, quando tu vai ver, eu tô tentando lembrar porque eu vi trecho também no Twitter, tá? Foto do trecho do livro que era duas espias se encontram e a primeira coisa que uma espia pensa quando vê a outra é: ai, meus peitos são maiores. E, tipo, isso é best-seller, é um cara super famoso. E é um homem escrevendo e é, tipo, livro de espionagem. E é esse o argumento, né? E assim, são homens escrevendo violência contra mulheres, escrevendo coisas extremamente misóginas. Só que a gente tá sempre batendo nas mulheres até quando é para defender as mulheres. Então, eu entendo quando se diz isso, mas eu acho que a gente tem que olhar muito antes de bater de novo nisso, porque até quando a gente vai defender, a gente está criticando. E, de novo, daí, porque, mais uma vez, literatura escrita majoritariamente por mulheres. Como que sempre que a gente vai criticar alguma coisa, a gente está sempre criticando exatamente os nichos que são majoritariamente femininos. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso também, sabe? É claro que eles são extremamente problemáticos, mas existem literaturas muito mais antigas e famosas no mercado e que são vistas com olhos muito melhores e que são majoritariamente masculinas, que são tão tóxicas e problemáticas quanto, e a gente não está discutindo sobre. Então, esse é o meu ponto de vista quanto a isso. Eu concordo muito com o que a Eduarda falou, concordo com completamente tudo que ela falou, porque é muito real isso. Eu não sei vocês, mas os livros, da maioria das vezes que eu leio, são de escritoras mulheres, são escritoras. Acaba que hoje em dia não há tanto. Não há tantos homens escrevendo como antes, no meu meio, sabe? Tanto que quando eu vejo algum homem assim escrevendo, eu falo, nossa, legal. Porque eu não vejo tanto isso quanto antes existia. Com exceção de autores muito famosos, essas coisas assim, mas do meio, assim, mais nessa parte que a gente vive mais. E eu acho que tudo que. A maioria das que essas mulheres escrevem assim, que acontece isso, acaba que é tudo que a gente presencia. Porque a gente. É muito difícil encontrar uma mulher que não viveu um romance abusivo, sabe? É muito difícil encontrar isso. E é como a gente é criado. A gente é criada pra falar assim, nossa, você vai conhecer um cara, ele pode ser o pior que for, mas você vai mudar ele. A gente é criado dessa forma, sabe? É criado num meio machista, sabe? É sempre qualquer coisa, sabe? Então a gente espera encontrar um príncipe encantado e não tem problema se ele for cheio de defeitos, porque, nossa, eu posso mudar ele, entendeu? Eu tinha essa ideia na cabeça quando eu me envolvi com a pessoa errada, entendeu? Então, porque eu fui criada no meio daquilo. E como a Eduardo falou, postagens no Facebook, gente, porque eu uso muito Facebook. E o que eu mais vejo são postagens desse tipo. E anos atrás eu achava isso o máximo. Mas hoje, quando eu vejo, e tipo assim, e com a quantidade de informação que a gente tem hoje, eu fico meio. Como você ainda não entendeu sobre isso, sabe? Mas é muito complicado para as pessoas saírem daquilo. É uma coisa assim, a gente é criado numa sociedade machista. Então, é uma coisa assim, que sim, são muitas mulheres escrevendo, mas eu acho que é tudo reflexão daquilo que a maioria recebe. Claro que tem exceções, mas é o que a maioria recebe. Você acredita que você tem que viver aquilo porque é o que você ouve falar, é o que você lê, entendeu? Então você quer viver aquilo, você vai lá e escreve, sabe? Então é aquela coisa. E é muito complicado tudo isso, sabe? Graças a Deus, assim, a minha mãe sempre foi uma mulher muito assim, que ela sempre me mostrou, olha, você não vai mudar ninguém, entendeu? Ela sempre foi uma mulher muito assim, forte e sempre me aconselhou da forma correta. E só que o restante da minha família é bem machista, sabe? Eu vi muita coisa, presenciei muita coisa, as opiniões da minha família, nossa.
Então, acontece que a gente é criada nesse meio. E principalmente em redes sociais. Quando você tá numa rede social, você vai ver. Porque a maioria das pessoas, óbvio, tem muita gente que usa Twitter e tem muita gente que usa Facebook. No Twitter, há mais informações de questões assim problemáticas. No Facebook, as pessoas é uma camada que não se importa muito com aquilo, sabe? E quando você vê uma problemática ali e vai querer falar lá, você é taxado como mimimi, sabe? Tudo lá é assim. Então tem toda essa questão, é do meio que a gente vive, da onde a gente é criado, sabe? É toda essa. Eu concordo com tudo que foi falado aí. Eu não sei nem se a minha opinião aqui é minimamente válida, mas eu concordo completamente com o que as duas falaram. Eu acho que a culpa, não que seja, né, que a mulher não tenha nenhum tipo de culpa, porque existe informação, mas eu acho que a maior parte da culpa, né, seja exatamente da sociedade machista que nós temos aí de milênios, que coloca na cabeça das meninas desde criança que isso é o certo e etc. A pessoa cresce e fica com o horizonte limitado por causa da vivência que ela teve. É isso, obrigada pela presença de vocês três, obrigada pela participação de vocês três, obrigada a você que está nos ouvindo agora pela audiência, e eu estou encerrando mais um episódio sério, mais um episódio longo, mais um episódio difícil do Entre Sumários Cast. Eu sou a Rai e eu te dou um tchau, até a próxima leitura. O Entre Sumários Cast é escrito, dirigido e organizado pela equipe do blog Entre Sumários e Fins, e este episódio foi escrito e apresentado com a ajuda do Lucas Trindade, da autora Giovana Marques, e da Eduarda, que é uma das administradoras do blog, queria estar lendo, que é nosso parceiro oficial do podcast e do blog Entre Sumários e Fins. Eu sou a Rai, a editora e apresentadora desse projeto, e eu agradeço muito a vocês pela audiência e até a próxima leitura.